O que a Bíblia ensina sobre o divórcio no novo casamento, parte 18, dia 5 de abril de 2025. Paulo está discutindo circunstâncias que não são nada, de nenhuma maneira, versículo 19, como a circuncisão, versículo 18, 19, e a escravidão, versículo 21 e 23. Os relacionamentos matrimoniais discutidos no contexto não são pecaminosos, mas são santificados, versículo 14. É expressamente declarado que é por isso que eles poderiam permanecer nele, onde a passagem ensina as pessoas a permanecerem em casamentos que não são santificados. Deus diz que um novo casamento não bíblico é adultério. Isso soa como se ele o tivesse santificado. O versículo 19 diz expressamente que o que importa é guardar os mandamentos de Deus. Paulo não está justificando permanecer em um relacionamento pecaminoso, mas apenas em situações que estejam em harmonia com os mandamentos de Deus. Considere alguns estados chamados prostituta, alcoólatra, viciados em droga, fabricante de uísque, ladrão, assassino de aluguel, membro da máfia, polígamo, casal vivendo junto, mas não casado, casamento homossexual. As pessoas podem permanecer nesses chamados e ser salvas? Considere agora a aplicação a alguém que se casa, se divorcia, não por fornicação, se casa novamente e depois é batizado. Em que estado ele é chamado? Esse estado está de acordo com os mandamentos de Deus? Então ele pode permanecer nele, ou seu estado está em violação aos mandamentos de Deus? Então ele deve cessar? Ele está vinculado por um pacto de casamento válido à sua primeira companheira. Esse chamado é pecaminoso. Não era justo. Portanto, 1 Coríntios 7, 17 e 24 diz que ele deve permanecer nele. A conversão não o liberta desse vínculo. Mas ele é casado com outra mulher e vive com ela. Nessa relação, ele está guardando os mandamentos de Deus? Não. É adultério porque ele ainda está preso à primeira esposa. O que esse homem deve fazer então? Permanecer em sua primeira aliança de casamento e deixar seu segundo casamento. Como todos os textos de prova que examinamos, este requer exatamente a coisa que temos defendido e contradiz aqueles que o usam para ensinar o contrário. Perguntas diversas. A pessoa que é repudiada por ter cometido fornicação tem o direito de se casar novamente? Mateus 19, 9 diz claramente que nenhuma pessoa divorciada tem o direito de se casar novamente, a menos que Deus expressamente diga isso. A lei divina se opõe ao divórcio e ao novo casamento. Alguém pode fazê-lo somente se for uma exceção à lei de Deus. A parte inocente é uma exceção declarada e pode, portanto, divorciar-se e casar-se novamente. Que passagem permite que aquele que é afastado por fornicação se case novamente? Que direito temos de fazer exceções quando Deus não as fez? A razão pela qual Deus proibiu o divórcio e o novo casamento é que ele responsabiliza as pessoas a cumprirem sua aliança matrimonial. Romanos 7, 2, 3, Malaquias 2, 14, 16 e etc. Você consegue citar algum caso bíblico em que uma pessoa tem uma obrigação divina de cumprir certas responsabilidades, mas é liberada dessa obrigação por causa de seu próprio pecado? Se o fornicador pudesse casar novamente, ele sofrerá as consequências menos severas do que uma pessoa inocente? A passagem ensina claramente que se uma pessoa é afastada quando não é culpada, ela não pode se casar novamente.
Se o fornicador pode se casar novamente, é melhor ser um fornicador do que um ser inocente. A justiça é uma das questões mais importantes da lei. Mateus 23, 23. Que tipo de justiça torna alguém culpado melhor do que alguém inocente? Isso não é recompensar o pecado? Por que isso não seria verdade também para os membros da igreja? Se a parte culpada é livre para se casar novamente, isso seria verdade apenas para os não-membros que então são batizados. Por que não também para os membros que cometem fornicação, são divorciados e então se arrependem? Suponha que temos dois casos na igreja, Ricardo e Maria, Thomas e Janete. Maria comete adultério com Thomas. Ricardo biblicamente se divorcia de Maria e Janete biblicamente se divorcia de Thomas. Eles são livres para se casar novamente porque eram inocentes? Então eles se casam um com o outro. Se os fornicadores repudiados são livres para se casar novamente, tudo o que os outros dois devem fazer é se arrepender de seu adultério. E eles são então livres para se casar um com o outro. E a igreja deve permanecer em comunhão com todos os quatro? Amém. Tem continuação. Obrigado a Deus pelo teu manual de vida, a Bíblia. Amém.